Amados e amadas, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Muito obrigado. Amados e amadas, eu tive com um problema na câmera. Devido a esse problema, eu fiquei uns 2 sábados sem postar vídeo. Agradeço a compreensão de todos, agora já estamos de volta. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, Lucas nos mostra a parábola e seu fruto, disse Jesus. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava uma parte, caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo, com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam aqui, bem amados e amadas. Esse evangelho ele é dividido em 3 partes. Do versículo 4 ao versículo 8, nós temos aqui a parábola original. E do versículo 9 ao versículo 10, Jesus fala da parábola. E do versículo 11 ao versículo 15, Jesus explica a parábola. Vejam bem, é como um construtor que constrói sua casa com alicerce, depois bem alicerçado, as colunas e constrói. Então Jesus aqui nos faz isso. Primeiro, ele fala da parábola vai falar da parábola original. Para aqueles, como os próprios discípulos perguntam, por que da parábola? Jesus diz, porque para aqueles que têm ouvido, que ouçam. E aqueles que não podem compreender a palavra do reino de Deus, tem que ser falada em parábola. Então, amados e amadas, temos que ter sempre nosso coração aberto, bom e generoso, a ouvir as palavras de Deus. Temos condições, nós que lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, de compreender as palavras de Deus. Mas, se preciso for, e será sempre bem-vindo, devemos conhecer as parábolas que Jesus fala ao longo do Evangelho, para que assim possamos compreender melhor as palavras de Deus que vêm por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim termos frutos bons e melhores. E na perseverança, sempre
com um bom alicerce, uma boa construção, darmos sempre um fruto, com uma fé bem forte e com boas ações, com bons resultados. Que Deus nos faça semente boa, sempre boa, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, para aqueles que precisam colher os frutos da palavra de Deus, para poder multiplicá-la. Amém!